Diversão, informação é aqui no programa da Mili. Tá bom? Muito bem, gostou, amor? Bom, agora eu vou conversar. Olha que casal bonito aqui, o Sidney Pereira, elegantérrimo como sempre. Tudo bem, querida? Tudo bem, você? Obrigada por estar aqui. Carmen Viana, tá boa, linda? Tudo bem. Obrigada por estar aqui. O Carmen, eu falei aqui para o meu público que nós íamos falar sobre vidas passadas. E muita gente já está telefonando e as pessoas querem saber se podem perguntar alguma coisa. Se elas puderem perguntar, que dados que elas têm que fornecer para você? Perguntar em que sentido? Olha, porque aqui todo mundo quer saber de tudo, né? Aliás, eu vou começar falando nisso, né? Você é uma pesquisadora de vidas passadas. Eu sou uma pesquisadora. Não, eu não sou bem uma pesquisadora de vidas passadas. Eu sou uma pesquisadora da memória celular humana. O que é exatamente a memória celular humana? É o seguinte, com esse evento do genoma, a mídia tem coberto muito o que é a memória celular humana. A memória celular humana é o que o DNA guarda. Nós sempre soubemos, pelo menos nesse último século, que nós herdamos características genéticas dos nossos antepassados. E essas características genéticas são passadas através do DNA. Só que com todo esse trabalho que tem sido feito com o Projeto Genoma, mais e mais está se descobrindo todo dia. E o que tem se descoberto é o seguinte, é que o que eu descobri é que o DNA carrega muito mais do que simplesmente características, traços de personalidade, características genéticas. O DNA é como se fosse, cada célula do seu corpo contém 3 bilhões de fiozinhos de DNA. Você poderia comparar, digamos, o corpo humano com o sistema de telecomunicações do mundo. São milhares de microfibras, digamos, fibra óticas, carregadas de eletricidade, de cinética e de capacidade de arquivamento de dados. Então, o que eu descobri na memória celular humana é que toda a história do universo está contida na memória celular humana. Então, você é uma biblioteca viva de tudo que já aconteceu no universo e do que vai acontecer. E o que eu descobri foi uma forma de acessar. O que faz o meu trabalho diferente de todos que estão pesquisando no genoma é que eu descobri como acessar de forma consciente, sem hipnose, sem droga, sem indução, como acessar essa memória celular. Olha que coisa curiosa. E buscar essas informações. Então você acessará as memórias individualmente, evidentemente, né? Evidentemente. Então, isso é um processo. Como é que é esse processo? Digamos que eu fosse a pessoa que entraria nesse processo. Como é que você faria? Eu posso falar? Pode, Sidney. Foi assim que eu conheci a Carmen, porque eu achei que eu a conhecia de algum outro lugar. Porque você olhou para ela e achou... Olhei e perguntei imediatamente. Eu fui à casa dela com um amigo. E eu achei, inclusive, que ela me olhou de cima a baixo e disse, não, eu não conheço você. E eu achei que foi antipática a posição dela e fui até a varanda da casa dela e fiquei lá esperando. De repente, alguma coisa me disse assim, vai lá. Eu disse, escuta, esse local aqui é muito energizado, né? Ela falou, é. E essa aqui é a Pedra da Gávea. Eu falei, é a Pedra da Gávea? Eu disse, você não conhece, você é do Rio de Janeiro? Eu disse, não, eu nasci em Niterói e fui para os Estados Unidos muito cedo e agora voltei. Essa pedra realmente tem algum poder, porque ela conversou muito comigo de sexta para sábado. Ela falou para você? Ela falou, aí eu ri. Aí eu achei muito engraçado. Eu disse, meu Deus do céu. Todo mundo acha engraçado quando eu falo essas coisas. Acontece que eu tenho uma capacidade que eu descobri. Eu ia infartar com 38 anos de idade, ela me falou, e eu consegui me curar. Agora eu passo a palavra para ela vai dizer como aconteceu. Não, eu quero saber como é que você conversa com a pedra. Olha, na realidade, tudo que possui um átomo, possui energia, possui informação. Então, tudo tem memória, tudo tem memória celular. Quando você vê uma pessoa que se diz uma vidente, segurar um anel de alguém e começar a falar sobre aquela pessoa, isso não é nenhum poder especial, isso é o poder que todos nós temos. É a mesma coisa que o seguinte, eu falei... Mas nós não desenvolvemos, nem todos. Nós não usamos. Ou não sabemos usar. Nunca procuramos. Certo? Às vezes se procuramos de forma errada, transferindo para outra pessoa, querendo que outra pessoa nos diga o que fazer com a nossa vida, como as videntes, as cartomantes. Na realidade, eu usei anteriormente o exemplo da rede de telecomunicações, da rede telefônica.
é exatamente a mesma coisa. Você tem capacidade de falar com qualquer um no mundo, certo? Você pode falar com o Clinton, com o Gorbachev, desde que você saiba o acesso. É verdade. Desde que você saiba o número daquela pessoa, tudo que você tem que fazer é discar e a pessoa vai atender. Tá. Então, o corpo humano, o ser humano tem essa capacidade. Você tem capacidade de acessar todas as informações que estão naquela parede, naquele Mas vem cá, sofá. Carmen, eu já estou curiosa, eu quero que você me acesse aqui, não precisa ser hoje, mas... Como é que funciona o processo? Você se hospeda na minha residência, eu trabalho individualmente, eu atendo no máximo 2 pessoas por vez. A maioria das pessoas que me procuram Você são hospeda porque fica muito tempo ou vai só um pouquinho? porque você trabalha continuamente. No momento em que eu acesso, abro, inverto a polaridade do seu campo magnético para abrir esse cofre, esse repositório de informações, você não pode ficar abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Você tem que abrir e fazer o processo básico, ou seja, religar todas as centrais eletromagnéticas. Certo? Tá, então digamos que eu tivesse um encontro com você, eu ficaria com você quantas horas, mais ou menos? Você vai ficar lá no prazo de 10 dias. É um prazo médio. Durante esses 10 dias nós vamos acessar todo o diagrama do teu corpo, todo, digamos, a fiação, e cada fiação... Mas como é que é feito isso na prática? É difícil te dizer. Simplesmente eu vou te dar comandos e a imagem virá na tua cabeça. Você vai fechar os olhos e você vai ver toda a história do universo. Mas Você foi vê o que aconteceu comigo, foi uma coisa impressionante, porque eu recebi um telefonema dela dizendo assim, quem fala é Carmen. Eu disse, Carmen, você esteve na minha casa 3 dias atrás. Acontece que eu não disse para você, porém, você tem muita coisa para me revelar sobre o universo e sobre a vida. E eu fiquei muito curioso e fui fazer o processo com ela. Ela disse para mim, você é uma pessoa que foi importante numa determinada vida. Eu quero acessar a sua memória celular. E ela fez com que eu conseguisse acessar a minha memória celular e eu entrei em várias vidas passadas minhas. O que você descobriu, senhor? Você pode saber alguma coisa que você possa se tornar pública? Pode, sim. Eu comecei logo numa vida que eu sempre tive um interesse muito grande, que foi sobre a antiguidade. Então, a primeira vez que eu estive na casa da Carmen, eu fiquei 16 horas ininterruptamente conversando e falando para ela tudo que eu via, sempre de vidas passadas, claro. E nessas 16 horas, eu fui, quando eu comecei a contar, fui mais de 20 vezes ao banheiro, porque o meu corpo era como se tinha água demais. Eu estava com meus focos de energia todos parados. E aquilo me deu uma movimentação incrível, que eu emagreci pesado 4 quilos. Depois de 16 horas. Mas por que isso? Porque, na realidade, a ciência, digamos, a medicina, a ciência convencional evoluiu da forma errada. Desenvolveu técnicas de mutilar o corpo humano e não de realmente curar. No momento em que você entra no sistema do seu corpo e você começa a religar as fiações, o corpo começa a funcionar em perfeição. Então, o objetivo desse meu trabalho é que o corpo volte a ser perfeito, que o ser humano alcance a imortalidade, que o corpo humano é imortal. Se você prestar atenção, quando Cristo falava, ele dizia, eu sou a ressurreição da carne, a vida eterna, amém. Ele nunca falou, eu sou a ressurreição do espírito, porque o espírito é energia e a energia não se pode destruir. Ela é mutável, mas ela não é destrutível. Então, eu acredito que o ser humano é imortal, que as doenças são devido ao mau uso da máquina, ao não conhecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou voltar para o Sidney para saber a conclusão dessa história. Se bem que foram 16 horas, vamos ver se ele consegue... Foram muitas horas. Foram A primeira muitas sessão foi horas. 16 horas. Eu fiz 2 anos e meio de autoconhecimento com a Carmen. Agora, eu queria saber o seguinte, vira uma espécie de análise, né? Mas, quer dizer, Não. É mais um processo de arqueologia. Mas o que você descobre, você pode utilizar para te beneficiar no futuro? Ou seja, por exemplo, algumas pessoas têm medo de mar, medo de avião, medo de viver, medo de... Absolutamente. Ela tem depoimentos importantes de gente muito, muito graúda do governo, inclusive, que não conseguia entrar no elevador. Quem, por exemplo, você não pode contar? O nome não pode. Eu não posso dizer o nome, mas foi um caso muito marcante. Na realidade, o que acontece? Eu vou abrir a sua memória celular e você vai fechar os olhos e eu vou dar os comandos para você. Focaliza nessa parte do teu diagrama e as coisas virão a você.
Você Mas vai você olha para uma dizer- pessoa e vê alguma coisa? Também tenho essa capacidade, mas não é uma coisa que eu gosto de brincar com isso. Entende? Se eu for me conectar em você, vai começar. Porque o que é? Você é um computador, você é um terminal, eu sou terminal ligado na mesma rede. Eu tenho a capacidade de acessar o teu terminal. Entendeu? Não é nada de místico, não é nada de poder, é uma capacidade que todo mundo tem e todo mundo que faz o processo desenvolve essa capacidade. Agora, Carmen, me diga uma coisa. Me dá um exemplo aí de casos de pessoas que você não precisa dizer o nome, naturalmente, mas que você descobriu através de um elemento as fobias que elas tinham. Por exemplo, essa pessoa que tinha, a pessoa que tinha pânico de elevador. Essa pessoa, O que era que ela sido tinha, na uma verdade? pessoa, na realidade, a origem do problema Daqui, dela... Isabelita. Isabelita está de minissaia, né? A origem do problema dela era que ela tinha sido uma das pessoas, um comerciante, que ajudou o Sinédrio a condenar Cristo. Entendeu? Então, depois que houve a crucificação e que houve aquela tempestade, que ficou provado que Jesus realmente era um ser especial, ele entrou num pânico, esperando ser castigado a qualquer momento, e naquela vida ele morreu soterrado. E ele achou que aquilo foi um castigo por ele ter ido contra uma pessoa que nunca tinha feito nada com ele, só semeava o bem. Então ele carregava sempre aquela sensação, como ele lidava com o poder, um homem ligado ao governo, como ele lidava com o poder, ele achava que qualquer passo em falso ele iria ser soterrado de novo, ia morrer asfixiado. Me conta uma coisa pequena, evidentemente que foram muitas horas, como você disse, 2 anos e pouco de conversas, que tenham te mostrado algumas coisas. Bem, Que tem feito diferença na sua vida? em primeiro lugar foi o seguinte, a primeira impressão que as pessoas tinham sempre de mim, e ainda tem, é que eu sou uma pessoa extremamente rigorosa, vamos vulgarmente chamar de antipática, e que tem sempre um ar de superioridade. Então eu entendi porque eu mantenho para muitas pessoas essa impressão por 3 ou 4 personalidades que acontece que eu fui em vidas passadas. E eu fui, assim, de uma forma contundente sempre. As coisas que eu percebi e que são depoimentos que você fala, quando você faz o processo, você fala para a Carmen. A Carmen só pergunta quem você é, seu nome, que época é essa e aonde você está. E daí você vai desenvolver, não dá para explicar o que acontece com a pessoa. Comigo foi assim, como se tivesse uma coisa acumulada de muitos séculos e que eu tivesse que falar naquele exato momento. A memória às vezes se confunde, os assuntos se confundem, as épocas se confundem. Mas a primeira vez que eu fui, eu disse um texto todo em latim. Que está, porque ela escreve. Ele nunca aprendeu latim, nunca falou latim, nunca ouviu. Eu aprendi latim, mas só que eu era péssimo aluno de latim. Muito interessante que eu queria te falar, eu sei que nós estamos corrida aqui por tempo, Não, mas uma então, das vidas do Sidney, ele foi ligado ao cardeal Richelieu. E ele falou o seguinte, me deu uma lista de lugares onde tinham tesouros escondidos do cardeal Richelieu. E 2 meses depois apareceu numa revista francesa que descobriu-se um documento secreto no Vaticano que listava todos os tesouros secretos do Richelieu exatamente nos mínimos detalhes que ele tinha dito. Então isso acontece com todo mundo o tempo todo. Não foi só comigo. Com todo mundo. Você vai aprender primeiro a se curar das suas doenças, você vai aprender que as suas doenças não são doenças, são erros, digamos, de uso do corpo. Você tem uma dor de garganta, você toma um remédio, um antibiótico que vai bloquear aquilo que está incomodando a tua garganta. Daqui a 20 anos isso vai virar um câncer na garganta. Então você vai aprender a tratar o seu corpo. Digamos, todas as dores, doenças que você tem são, digamos, mensagem, e-mails para você consertar o sistema. Você vai aprender a usar isso para o resto da sua vida e você vai aprender a reconectar essa fiação fantástica, essa máquina maravilhosa que tem acesso a tudo no universo. Agora, tem muita gente ligando para cá, as meninas estão me pedindo aqui, para saber se você pode responder alguma coisa. Eu já vi pela conversa que não dá, porque tem que ser uma consulta individual, uma coisa muito longa. Mas existem símbolos, assim, por exemplo, que as pessoas possam saber por exemplo, meu marido me convidou para fazer um cruzeiro. Eu adoraria fazer, está louco para ir, mas eu tenho pânico de água, morro de medo. Tem alguma relação com o que isso? Esse tipo de pergunta as pessoas podem fazer? Com certeza, você foi a sensação de Mas as pessoas podem perguntar isso para você aqui agora? Pode, né? Pode, mas eu não coisa simples, assim, só de fobias e tal. Pode, claro. E em geral, quer dizer,
eu estou perto de você. O que eu estou lendo de você é o seguinte, que numa vida passada você foi jogada na água, ao nascer, porque crianças, filhas mulheres eram jogadas na água, na China, por exemplo. Entendeu? Quando a primeira filha era uma filha mulher, ela era jogada na água. Mas você acha que pode ser isso ou você tem certeza disso? Não, no teu caso eu estou sentindo que essa foi a realidade. Eu poderia dizer, em geral, se alguém me perguntasse na televisão, eu ia dizer, obviamente, você morreu afogada, ou o navio que naufragou, mas no seu caso específico, eu sinto que foi ao nascer, que foi parte da rejeição de mulheres no passado. E como é que se cura isso? É só você entrar e dar um comando. Você vê em que célula do seu corpo está, o seu corpo vai fazer assim, ó. Aquela célula vai tremer e vai te dizer qual é a frequência. Eu vou te dar o comando, eu vou te dizer qual é a frequência eletromagnética que deleta essa informação e o teu corpo vai te dar e vai emitir a frequência, você vai sentir a frequência passar e aquilo desaparece e você nunca mais tem. Eu sempre achei que esses medos têm a ver ou com a educação, né, você recebe, minha mãe sempre teve medo de mar, porque passou por problemas difíceis no mar, ou por alguma coisa que aconteceu lá atrás. Para mim é uma coisa assim, que deve ter ficado no meu subconsciente, você está explicando isso. Tá, Isabelita, aqui. A senhora também tem medo de avião? Não viaja de avião? Outro problema. Não, de avião é viagem. Mais de 1.500 telefones. Olha, a Vera de Campo Grande, ela disse, esse aqui, eu não sei, é Santos, isso? É em Santos? Ela disse o seguinte, que o que você falou já aconteceu comigo. Gostaria muito de me comunicar com você. Eu vou deixar o telefone da Carmen. Posso, Carmen, deixar seu telefone? Claro. Está no vídeo o telefone da Carmen? Porque eu acho que não vai ser possível ela atender todo mundo hoje aqui, só a não ser essas coisas mais simples. Então eu vou dar o telefone da Carmen. Fala, por favor, Carmen. 491-0335 ou 492-5491. Telefone do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Tá. 21, código da operadora 214910335 ou 492-5491. Você já viu que o assunto é maravilhoso, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou chamar de Lázaro Júnior e eu volto já já. Ok, Roda e o Sidney, tá bom? Mas eu acho que noutra vida você foi um lorde, viu? Você tem pinta de lorde. Mas é só, não, isso é realmente verdade. Não é verdade? Não tem? Você acertou. Foi o Sir Geoffrey. Não, falando sério. Foi o primeiro Mas é o personagem. nome que ele Foi o fez, primeiro que personagem apareceu, foi que exatamente apareceu, esse. foi o E Geoffrey. permanece a vida inteira? Claro. Aí eu tô com uma curiosidade, meu Deus, Carmen, eu acho que você vai me aguentar aí uns 7 dias. Tem que saber se mãe pode ir e voltar, eu tenho que ficar direto, né? Mas não há curiosidade no mundo maior do que essa. Mas tudo bem. Informação é aqui no programa da Miri. Informação é aqui no programa da Miri. Alô Brasil, olha, tô com a Carmen aqui, a Carmen Viana. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Tá, você tem um rosto muito expressivo. Obrigada. Né? Bom, vamos, Carmen, você estava falando ainda há pouco sobre essa pesquisa da memória celular, estávamos falando sobre vidas passadas, e ia me falar também sobre o significado do Natal e da árvore de Natal, né? Mas antes eu queria responder essas duas perguntinhas aqui, pode ser? Olha, o Cláudio diz o seguinte, eles têm um pavor doentio de sapo. Tem relação com alguma vida passada, pode ter? Claro, lógico. Lógico que tem alguma experiência negativa que ficou registrada. Ou dele ou dos ancestrais dele. Tá certo. E tem saída para tudo, né? Claro, para tudo tem saída, para tudo tem solução, até para a morte. Costumavam dizer que não tinha saída para a morte, mas tem saída até para a morte. Tá certo. Eu sempre tive medo de ser enterrada viva, né? Aí eu leio algumas coisas sobre isso e tal, e me levei, cheguei a uma época em que eu acho que os faraós as mulheres dos faraós eram enterradas junto com eles. Falei, vai ver se foi isso. Exatamente. Mas eu já achei que eu estava, né? Você sabe que eu tinha pavor, pânico. Se eu visse uma barata, eu começava a arrancar minha roupa e fiz isso várias vezes no meio da rua, quando eu era mais jovem. E através do processo eu descobri que eu tinha sido enterrada viva numa vida no Egito. E que eu acordei com as baratas entrando pelo nariz, pelo rosto. Ai, meu Deus. Meu Deus. Interessante que você trouxe esse assunto. E eu sempre pensei, por que será que eu tinha tanto medo, enfim, naquelas coisas. Olha, o Gabriel disse que não tinha medo de altura, e de algum tempo pra cá tem um pânico de altura. Dá para explicar isso? Dá.
Geralmente, quando o pânico começa já numa fase adulta, é aviso para o futuro. É talvez algum acidente ou incidente que ele venha a passar, então o corpo está tentando avisar, evitar, se tiver em lugares de altura, tomar cuidado. Ah, é um aviso? É um aviso. Geralmente, quando o pânico começa já na fase adulta, é um aviso de alguma coisa que está se aproximando. Tá certo. Agora vamos falar da árvore de Natal? Vamos sim. Como eu lhe falei, a memória celular humana, o DNA, é repositório de tudo que já aconteceu no universo. E através desse processo, que não é regressão, eu acessei toda a história do universo e toda a história da raça humana. E uma das que mais me fascinou foi a vinda de Cristo. Quem foi esse personagem fantástico? O que é? Qual foi a mensagem que ele quis deixar? E Sidney foi uma pessoa que esteve lá, que participou da vida de Cristo, que viveu junto a Cristo, enfim. E se você já leu a Bíblia, você vai lembrar que anterior a Cristo houve o livro das Revelações, que foi escrito quando o anjo veio e fechou o livro da vida, que havia sido escrito com 144 mil símbolos sagrados e que foi selado com 7 selos para ser aberto no final dos tempos. Certo? Bom, se você corta agora para o século XX, o DNA possui 144 mil cromossomas. E o corpo humano possui 7 chakras, 7 central eletromagnéticos. Que são 7 centrais, é porque ela morou muito nos Estados Unidos? Às vezes eu como essa. De vez em quando ela não fala essa. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Realmente, muito interessante isso. Exatamente. E como os cientistas descobriram que a maior parte do DNA está desligada, está apagada. Eles chamam de junk DNA, quer dizer, DNA lixo. Obviamente a natureza não faz nada para ser lixo. Então significa, é material, são células que estão esperando para ser despertadas, certo? O que eu descobri através do processo da árvore de Natal é o seguinte: obviamente não é um símbolo ligado a Cristo, não poderia ser, porque em Israel não tem pinheiro, certo? É um lugar semideserto. Cipreste, mas não o pinheiro. Então o que eu descobri? Que na realidade a árvore de Natal é a simbologia, é para nos lembrar que a árvore da vida é o nosso corpo. Toda essa ramificação complexa e fascinante que é as nossas células e o nosso DNA e todo esse sistema de comunicações e de comando que existe aí dentro. As 7 centrais eletromagnéticas, que são os 7 chakras, cada uma delas vibra numa frequência, numa faixa de frequência eletromagnética que o seu cérebro decodifica como uma cor. A primeira central é vermelha, a 4ª central é verde e a 7ª central é dourada, que são as cores tradicionais do Natal. Nos lembrando que a primeira central controla sexualidade, procriação, é o início da vida, é a energia vital. O verde é a linfa, é o sistema linfático, que é movimentado pelas emoções do coração. E o dourado é o cérebro, todas as funções cerebrais. Então, a árvore de Natal nos traz uma mensagem que, se você equilibrar, harmonizar essas 3 energias, você consegue reacender todos esses filamentos e voltar à imortalidade, à perfeição, alcançar a energia crística. Que é a promessa que Cristo trouxe para a Terra, de vida eterna. Ou seja, eu preciso de 20 horas de conversa. Ou seja, não, a árvore de Natal vamos chamar agora de árvore da vida. É verdade. Então, anualmente, nós temos que tomar consciência disso e pensarmos mais em nós mesmos. Ok. Obrigada. Olha, adorei, viu? Estou hipnotizada aqui pelas histórias. Obrigada, Carmen. Gostei muito, adorei. Sim, obrigada, tá? Você está um lorde como de hábito. Tá bom? Feliz Natal. Obrigada. Você já sabe que o Sidney Pereira está com a gente aqui para dar dicas importantes toda quinta-feira no programa da Lili, sobre teatro, sobre cinema, sobre cultura, sobre boas maneiras, enfim, sobre muita coisa que um homem experiente e vivido pode passar, um homem culto e viajado, enfim, internacional pode dar pra gente. Hoje ele me trouxe essa dica maravilhosa. Obrigada, Sidney. Um beijo grande, tá? Bom, agora